Então, galera, nós já falamos de 3 civilizações que viveram já nesta região da Mesopotâmia. Então, galerinha, ó, veja aí que nós tivemos já, dentro da sociedade da Mesopotâmia, galerinha, nós já falamos da primeira sociedade que vai surgir. Depois, galerinha, eu vou estar trazendo uma maquete ou pelo menos um macetezinho, um mapa mental para ficar melhor para vocês. Veja aí que nós vamos ter a questão dos sumérios, né? A sociedade sumeriana. Depois, galerinha, nós vamos ter os acadianos, os acádios, que vão dominar essa civilização aqui suméria. Depois, galerinha, nós vamos ter os amoritas, galerinha, e do qual nós vamos ter o código de Hammurabi. Eu vou fazer um mapa mental bem bacaninha para vocês. Então, veja, galerinha, nós estamos falando do Império agora, será o Império Assírio, que vai dominar esta região da Mesopotâmia. Então, vejam aí, bem que assim, aqui ó, nós vamos ter essa região aqui, na realidade de Assur. Depois, galerinha, quando eu estiver fazendo lá o mapa mental, eu vou citar o nome dos reis e depois eles vão transferir para a cidade de Nínive, que vai ser a nova capital dos assírios. E vejam um detalhe aqui, galerinha, ó. Os assírios, eles eram uns exércitos poderosos, né? Um poderoso exército. Eles vão construir de arqueiros, veja aí, galerinha, de lanceiros, de carros de combate e cavalaria. Se você for perceber, quando estiver fazendo um macete, uma maquetezinha, nenhuma dessas outras aqui, ó, nem os assírios, né, nem a questão, por exemplo, nem dos sumérios, nem dos acadianos e nem dos amoritas, eles tinham um exército poderoso, nem constituía de cavaleiros, de arqueiros, de lanceiros, carros de combate e cavalaria. Então, quando se refere, por exemplo, uma questão, se estiver se referindo, galerinha, a um exército poderoso, tem que desmistificar. Dentro do exército poderoso está o arqueiro, está o lanceiro, carro de combate e cavalaria. Aí sim nós estamos falando dos assírios, né? Então vejam aí, ó, no século XIV a.C., poderio militar invadiram outras regiões, massacrando populações, galera, incluindo, ó, destruindo cidades e criando um dos maiores impérios da Mesopotâmia. Para vocês terem um detalhe, eles vão aqui nós vamos ter a questão dos expulsar, né? Uma boa parte expulsar. Essa cor não ficou muito legal, né? Para escrever. Eles vão, galerinha, expulsar algumas populações que se encontravam na região do Egito, para vocês terem uma ideia. Vamos lá, volta lá. Então, para vocês terem uma ideia, galerinha, a questão dos assírios, volta lá minha canetinha. Então, para vocês terem uma ideia do que foi esse caneta bem aqui, do que foi esse império aqui, para vocês terem uma ideia. Vou deixar o marca-texto mesmo. Então, vejam aí que vai ser o Império dos Assírios. Galerinha, lá quando eu estiver fazendo a questão da maquete ou do mapa mental, aqui ó, o Império Assírio atingiu seu auge durante o reinado de Assurbanipal. Esse aqui vai ser o último imperador, podemos dizer assim, o último rei que dominou essa região da Mesopotâmia dessa civilização aí assírias. Então aqui vai ser praticamente o último. Então, quem vai suceder esse império, galerinha, vai ser os caldeus. Então vocês podem até perguntar, professor, por que esse império vai decair? Nós vamos ter que um império ele decai. E eu já falei em aulas anteriores para vocês qual é o fator que vai motivar. Então, verifique bem aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui a cor. Então, fiquem de olho, galerinha. Bem aqui assim, ó. Acontece muito, galerinha, ó,
brigas internas, não só no passado, quanto na atualidade, brigas internas pelo poder derruba qualquer governante. Então, os assírios aqui, eles vão estar brigando entre si, e isso vai enfraquecer, porque eles não vão estar ligados com as nações vizinhas, que vão estar tentando tomar o poder. Então, veja que é o ano em 612, ó, 612, galerinha, os assírios é derrotado pelos caldeus. Aí nós vamos ter agora essa outra sociedade que são, né, que foi os caldeus, que vão surgir agora. Então, os caldeus vai denominar aqui o segundo império babilônico. Então, ou neobabilônico, que o governo vai atingir o poder, o seu poderio, vai ter o seu auge no governo aqui de Nabucodonosor II, galerinha. E um detalhe, ó, o livro de Daniel, lá da Bíblia, né, vocês podem procurar Daniel, lá da Bíblia, vai estar falando também, só procurar lá Daniel capítulo 2, ou Daniel em 1 em diante, ó, Daniel 1, 2, capítulo 3, aqui são capítulos, viu? Vocês podem procurar, que também a Bíblia vai estar falando de Nabucodonosor. Então, bem que assim, quando falar de Nabucodonosor, ó, ele vai subjugar o povo de Deus, né? O povo de Deus, a questão dos hebreus, viu? Vai subjugar agora, porque Nabucodonosor ele vai sitiar Judá, região de Jerusalém, e ele vai levar toda a nação judaica cativa para a Babilônia, a capital, né, a capital Babilônia, que era do império aí dos caldeus. Então veja aí, ó. Aqui vai fazer com que os assírios eles iam se enfraquecer. Né? Depois da morte de Assurbanipal, o império vai enfraquecer e os caldeus liderados por Nabopolassar. Então, esse aqui, ó, Nabopolassar, era o pai de Nabucodonosor. Então, torna-se a cidade de Babilônia em 625. Foi no governo de Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, que o império teve o seu auge. Então, veja bem aqui, ó. Vou riscar aqui, ó. Por exemplo, Nabopolassar era o que, ó? Pai de Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, viu? Como alguns pronunciam. Então, pai de Nabucodonosor. Então, vejam aí, quando falarmos dos caldeus, se refere ao Império Babilônico, o segundo Império Babilônico. Eu já falei em aula anterior que o primeiro Império Babilônico vai ser bem aqui, ó. Primeiro, ó, os Amoritas, só lembrar de Hammurabi, viu? Hammurabi vai ser o primeiro Império Babilônico aqui, e do qual vai ter o Código de Hammurabi, né? A questão, um código de leis escritas, que era olho por olho, dente por dente, né? Vou trazer umas questõezinhas depois para fixar na mente de vocês. Então, vejam aí, quando falarmos de assírios, nós vamos estar falando do imperador aí, ou do rei Assurbanipal, viu? Então, ele vai ser o último rei aí que vai dominar. Então, Assurbanipal, né? Quando falar aí dos assírios. Quando falar de caldeus, de Nabucodonosor, aí é o segundo império babilônico. E veja um detalhezinho aqui, galera, ó. Governou os povos submetidos com pesados tributos, intimidações e migrações forçadas. Então, eu creio que vocês têm uma ideia do que significa migração forçada. Deixa eu ver se esse vermelho aqui fica melhor. Quando fala de migração forçada, esse V aqui ficou feio, galera, mas vou tentar agitar. Ó. Vai para outro território sem sua vontade, galerinha, vontade. Então, bem aqui vai, ó, vai, viu?
tiver dúvida. Então, quando fala de migração forçada, a gente lembra também quando se fosse falar da África, os negros vão vir para cá com uma migração forçada porque eles vieram para cá não porque quiseram, ou não porque eles queriam ter uma melhor condição de vida, mas vieram aqui porque não tinha, podemos dizer assim, eles foram forçados, eles não tinham escolha de decidir onde queriam ficar ou não. Então, dei uma contextualizadazinha aqui com geografia. Olha aí, ó, seus domínios abrangeram a maior parte da Mesopotâmia. Então, se você for perceber bem aqui, ó, como é interessante, vocês podem até ver aqui assim, ó, né? Quando tiver no resumo, vai ser bem bacaninha lá. Então, quando colocar aqui, por exemplo, caldeus, aí coloca segundo império, aí babilônico, aí coloca, galerinha, ó, Nabucodonosor, aí Nosor. Quando falar de Nabucodonosor II, aí nós estamos falando do Império Babilônico. E veja um detalhe, essa região aí, eles vão abranger tanto a Mesopotâmia, para vocês terem uma ideia, como o Império dos Caldeus vai perdurar, né, vai intensificar, e também o dos, nós vamos ver ainda dos persas, na sequência, eu quero ver se eu dar uma pincelada, os persas também vão estender. Então, pode ver aí, ó, a questão da Palestina, os judeus já viviam nessa região, e também bem aqui, ó, ver se dá para colocar, Fenícia. Então, para você ter uma ideia, quanto o Império Babilônico vai expandir seu território, não vai ficar só na Mesopotâmia, o quanto as outras nações anteriores tinham dominado uma a outra. Então, para vocês terem uma ideia. Então, aí diz assim, ó, ordenou a construção de grandes obras, a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia. E também tem a questão das torres de Zigurate. Eu vou já na sequência mostrar para vocês terem uma ideia. Então, nesse primeiro momento, vocês estão tendo um panorama. Quem eram os assírios? Quem é que eles vão substituir, né? A nação aí dos amoritas de Hammurabis. Eu citei aí também o que vai favorecer com que o império venha a cair, as brigas internas, em vez de estar se preocupando com o vizinho, está preocupando com brigas internas. Então, isso vai enfraquecer o território. Quando falar de assírios, vejam aí que Assurbanipal foi o último imperador, né, o último a reinar o Império Assírio antes de ser tomado pelos caldeus aí em 612. Aí vai ter o surgimento aí, né, quando os caldeus tomam. Nós vamos ter o segundo Império Babilônico, o Neobabilônico, que vai ter na figura de Nabucodonosor, que vai ser o principal aí, né, que vai, no período dele, que ele vai conquistar vários territórios, do qual a Bíblia cita, né, pode estar procurando lá Daniel, Esdra também fala, aquela parte ali dos livros antigos da Bíblia, está confirmando o que os historiadores estão falando. Então, para vocês verem que a Bíblia ela contém muito mais detalhe, né? Vocês podem estar estudando aí o livro do Antigo Testamento. Se você tiver dúvida, pode estar me procurando, que eu posso também estar organizando alguns conteúdos da Bíblia do Antigo Testamento para confirmar que uma boa parte dos historiadores falam, né? Claro que tem alguns que não acreditam na Bíblia, né? Mas cada um é livre para pensar ou fazer o que quiser da vida, viu? Então, quando se falam de Nabopolassar, ele era o pai de Nabucodonosor II, galera. Então, aí tem um panorama, né? Nós vamos ter um pouquinho aí. E bem aqui fala, ó, o último rei babilônico foi derrotado às margens do rio Eufrates pelas tropas de Ciro, né? Imperador da Pérsia em 539. Então, na sequência, nós vamos estar vendo aí alguns detalhezinhos do que eu citei. Vamos à frente. Então, galerinha, como eu falei do jardim suspenso, então aqui, ó, são os famosos jardins, né? Aqui está uma imagem, jardins suspensos da Babilônia, viu? Para vocês terem uma ideia. Então, galerinha, eu fico assim encabulado, eu tiro o chapéu para essa sociedade do passado, que ela desenvolveu coisas que a gente fica assim se perguntando como foi que esse povo desenvolveu. E do qual eu ainda vou falar sobre a questão do Egito, né, das pirâmides, outro mistério também.
Então, galerinha, vejamos aqui, ó. Os jardins suspensos da Babilônia foram construídos supostamente por ordem de Nabucodonosor, segundo o rei da Babilônia no século XVI, né, antes de Cristo, século VI. Obras atrás. Aliás, é considerada uma das principais construções arquitetônicas produzidas pelo monarca. Além disso, ó, tais jardins eram compostos, vejam, galera, como é interessante, ó, 6 terraços em forma de andares. Alguns registros antigos, inclusive, diziam que existiam passagens do palácio de Nabucodonosor aos jardins, né, para os jardins. Ademais, os jardins suspensos, olha aí, ó, os jardins suspensos da Babilônia teriam sido construídos por conta de sua amada. Então, galerinha, aqui, ó, a questão da construção, amada, né, sua amada, ó, a sua amada, sua amada, sua amada. Esse sua amada aqui, eu vou trocar aqui que ficou, na escrita aqui não fica muito legal. Então, assim, ó, a questão do jardim suspenso vai ser construído porque a esposa, né, de Nabucodonosor, ela vai sentir saudade da sua terra natal. Então, a construção, ó, a construção será por conta da saudade, galerinha, ó, da saudade, olha aí, galerinha, saudade de sua esposa, de que? Sua terra natal. Então, a esposa, sua terra natal. Então, a esposa de Nabucodonosor, sua terra natal, sentiu saudade da sua terra. Então, olha aqui o nome dela, Amites, que afirmava sentir falta de sua terra natal. Segundo a história, a mulher vinha da chamada Terra-média, que possuía belos campos e florestas. Então, verifique aqui que a torre ela é construída para deixar a sua amada mais alegre, mais feliz. Porque se você for perceber aqui, essa região aqui é na Mesopotâmia, galerinha. Viu? Então, essa região aqui é na Mesopotâmia, o Jardim Suspenso. Então, para você ter uma ideia de como a esposa, né, vai sentir saudade, ele vai construir. Então, aqui a questão da hidráulica, né, bem complexa. Então, é uma ideia bem bacana, bem louvável, porque nós não temos a ideia como era que eles faziam, né, foram construindo uma sociedade daquela que não tinha, podemos dizer assim, tecnologia, mas o conhecimento também era bem avançado, matemática, astronomia, tudo isso vocês podem ver. Então, vocês estão vendo aqui, galerinha, o jardim suspenso. Olha aqui, galerinha, ó, só para a gente estar concluindo essa parte aqui para a próxima, ó. Assim, cada andar possuía belos jardins botânicos, com árvores frutíferas e esculturas de deuses, para que eram cultuados por todo o império. Além, olha aí, ó, além das cascatas e de piscinas, eram irrigadas por meio de sistemas fluviais, composto de 23 metros de altura. Tudo isso era possível porque o jardim se localizava próximo ao rio Eufrates, né? Esse rio Eufrates fica na região, né? Na região da Mesopotâmia, que nós vamos ter vários países hoje do Oriente Médio, pegando na Ásia e um pouquinho da Europa. Então, para vocês terem uma ideia. Olha aí, para sustentar toda essa grande estrutura, a construção contava com colunas cerca de 100 metros, além de tijolos revestidos de betume e de chumbo, para isolá-los da água, já que pedras eram raras. Olha aí, pedras eram raras e extintas na Babilônia. Então, vocês podem ver aqui, galerinha, o comércio, viu? Podem ver bem aqui, galerinha, o comércio de produtos com outras nações, viu? Comércio de produtos com outras nações. Então, não pensem que não tinham comércio, né, com outras nações, e sem falar que o próprio Império Babilônico ele vai dominar um território vasto. Para vocês terem uma ideia, olha, quem cuidava, na realidade, olha aí, ó, piscinas escassas por meio de rodadas e balde. Imagine a pessoa encher uma piscina com baldes, né? Com rodadas de balde, rapé, vai ser uma loucura, viu? Então veja aqui, ó, trabalho
Viu, galerinha? Ó, trabalho de quem? Trabalho dos escravos. Então, galerinha, imagine aí alguém enchendo uma piscina com balde. Rodada de balde, né? Vamos assim, uma fileira. Então, nós não temos uma ideia de quantos baldes, né? Quantidade de dias e noites que eram feitos para encher uma piscina dessa. Então, para vocês terem uma ideia. Olha bem aqui, galerinha. Aqui está uma imagem, por exemplo, da torre, viu? Da Torre de Babel, galerinha, ó. E bem aqui assim nós vamos ter a questão dos zigurates, viu? Zigurates. Eram umas construções bem, podemos dizer assim, bem famosas, né? Umas construções que foram feitas no período aí do Império Babilônico, para vocês terem uma ideia, né? Da construção que foi. Então, tudo isso aqui, ó, essa Torre de Babel, tanto quanto os zigurates, ó, foram feitas por Nabucodonosor, viu? Foi no período dele, Nabucodonosor, que vai ser construído esses dois bem aí, galerinha, vocês terem uma ideia. Então, tá a imagem da Torre de Babel e também das zigurates, né? Os templos aí que eles fizeram na época lá, né? Templos religiosos. Então, galerinha, aqui fala também da sociedade mesopotâmia. Veja aqui, ó. Nós vamos ter quem representava o poder religioso eram os reis. Aqui, ó, os sacerdotes, eles monopolizavam os cultos às divindades e eram encarregados de administrar as terras. Então, se você for perceber bem aqui dentro da Mesopotâmia, ó, eles eram politeístas. O que significa isso, prof? Eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, para vocês terem uma ideia. Então fala aqui também dos escribas. Eles monopolizavam o domínio da escrita. Você pode ver aqui que a escrita, olha, ela era restrita. Então, não era, galerinha, qualquer pessoa que tinha o direito de ler, escrever e tudo mais. Então, veja que nós vamos ter essa cadeia bem aí. Olha aqui, os artesãos, ó, produziam utensílios de cerâmica, ferramentas e tecidos e armas. Aqui são os artesãos. Olha aí, galerinha, ó. Constituíam a maior parte da população e pagavam pesados tributos. Então, galerinha, veja aqui que nós vamos ter os camponeses, que vai constituir a maior parte da população e vai pagar o quê? Pesados tributos, né? Para você ter uma ideia aí. E no topo da pirâmide nós vamos ter os escravos, prisioneiros de guerra ou endividados. Então, aqui a questão dos escravos, né? Vou botar bem aqui assim, ó. Os escravos ou eram prisioneiros por guerra, né? Prisioneiros por guerra ou por dívida, galerinha. Se você tivesse pego dinheiro emprestado, não tivesse como pagar, você ia ser escravo. Então, ou empregados na construção de obras públicas, no exercício do trabalho doméstico. Então, os piores, podemos dizer assim, os piores trabalhos ficavam para os escravos, galera. Então, essa minha pirâmide aqui não ficou muito boa. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então, podem ver aqui nós temos os reis. Aqui, galerinha, ó, os sacerdotes. Vocês podem fazer também, galerinha, os escribas. Galerinha, os artesãos. Vocês podem fazer um detalhezinho. Aqui, galerinha, os camponeses. E bem aqui, galerinha, nesse último, os escravos. Então, tá essa pirâmidezinha aí bem legal para você entender a composição da sociedade
na Mesopotâmia, né? A composição da sociedade mesopotâmica, galerinha, para vocês terem uma ideia. Então, galerinha, falando da economia da Mesopotâmia, nós vamos ter, galerinha, na economia da Mesopotâmia, vejam aqui, ó, nós vamos ter, quando falar de economia, podem perceber que nós vamos ter alguns, galerinha, ó, nós vamos ter, podemos dizer assim, 3, né? Vamos ver aqui para vocês terem uma ideia, galerinha, ó. Então, vejamos aqui, nós vamos ter a questão da agricultura, nós vamos ter a pecuária, né? A cidade, por causa dos rios, vai favorecer. E nós vamos ter também, galerinha, o comércio. Vejam, ó. Então, a principal aqui, ó, era a principal na atividade econômica, né? Então, podem bem colocar aqui, era o que, galerinha? A principal atividade, viu? A principal atividade que está ficando até como resumo também, ó. Então, os mesopotâmicos produziam especialmente o quê? Olha aqui, galerinha, o que eles produziam especialmente eram os cereais. Quando fala aqui da pecuária, ó, voltada para a criação de porco, então, por exemplo, de carne, veja aqui, galerinha, de leite, veja aqui, galerinha, de ovos, de lã, galerinha, gordura e couro. Então, para vocês terem uma ideia aí da atividade pecuária na região da Mesopotâmia. E o comércio, veja aí, galerinha, ó, o comércio era a região era carente em matérias-primas. O comércio de longa distância era necessário para a obtenção de madeira, marfim, pedras preciosas e também metais. Então, essa região ela não era rica em matérias-primas. Então, quando falar bem aqui de comércio, vocês podem colocar aqui, por exemplo, as matérias-primas, galerinha, ó. Essas matérias-primas, elas não tinham nessa região. Então, eles precisavam de madeira, né? Precisavam de comercializar com outras nações. Eles precisavam também, galerinha, do marfim, que o marfim é retirado do chifre do elefante. Então, vejam aí como a questão da África vai estar envolvida, né? Preciosas. Ainda hoje tem o comércio ilegal de marfim, né? Infelizmente, ainda tem, né? Na realidade, ainda tem o comércio de marfim. Então, quando fala aí fala da agricultura, era a principal atividade econômica da Mesopotâmia. Fala da pecuária, fala de carne, leite, ovo, lã, gordura, couro. E quando fala de matéria-prima, aí tem citando aí madeira, marfim, pedras preciosas e metais, porque nessa região, galerinha, não tinha. Então, precisava comercializar com outras regiões. E um detalhe, ó, os povos mesopotâmicos, eles eram politeístas, né? Eu já disse, ó, acreditavam em vários deuses. Eles tinham vários deuses. Então, para vocês terem uma ideia, que eles tinham vários deuses e mantiveram a cosmologia suméria como principal característica central. Além da escultura, veja aqui, ó, produziam tratados médicos, desenvolveram a matemática, utilizada na contagem e na divisão do tempo e também da astronomia. Então, aqui está um contexto geral do que fala os povos da Mesopotâmia, né? Pode ver que está englobado praticamente todas essas outras sociedades que vieram dominando ao longo dos anos. Podem ver aí que a escrita vai ser desenvolvida pelos sumerianos, depois será aprimorada pelos outros povos que virão na sequência. Então, dentro aqui da economia da Mesopotâmia está uma economia geral de todas as nações, para vocês terem uma ideia. Galera, então, aqui a gente vai estar concluindo. Depois, na próxima aula, eu estarei fazendo um mapazinho mental de todo esse conteúdo para fixar ainda mais na mente, para vocês copiarem. E depois a gente vai entrar na sequência com os exercícios. E na próxima semana eu quero estar organizando aqui os exercícios, os slides já estão prontos, só para eu começar
a fazer a gravação. Então, galerinha, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e não deixe, se você ainda não ativou o sino, ative o sininho para você receber as notificações. E, galerinha, fique com Deus e fui!